Morria e não sabia. O que acontece se você cortar uma maçã ao meio, prendê-la em um galho de árvore com palitos de dente e cobri-la com um copo plástico cheio de terra? No quintal do vizinho há um limoeiro. Primeiro, escolha um galho saudável e reto. Faça 2 cortes circulares ao redor do galho. Em seguida, use uma faca para remover cuidadosamente a casca dessa seção e raspe a camada exposta até deixá-la completamente limpa. Agora, prepare uma maçã para servir como um meio auxiliar para estimular o crescimento das raízes. Corte a maçã ao meio e remova o caroço, criando um sulco que ajudará a fixá-la ao galho. Use 2 palitos de dente para prender as metades da maçã ao redor do galho. A maçã fornecerá umidade e nutrientes, auxiliando no enraizamento do ramo. Pegue um copo plástico descartável e corte-o de um lado com uma tesoura. Depois, encaixe o copo ao redor da maçã e feche a abertura com fita adesiva, criando um recipiente para a terra. Escolha um solo nutritivo, solto e fértil. Umedeça a terra até formar uma lama e preencha o copo ao redor do galho. Certifique-se de pressionar bem o solo para garantir um bom contato. Em seguida, cubra tudo com um saco plástico preto. Isso impedirá a entrada de luz e ajudará a manter a umidade, criando condições ideais para a formação das raízes. Prenda o saco com uma abraçadeira e tenha paciência. Após 38 dias, remova o saco plástico. Algo incrível aconteceu. O copo está cheio de raízes, a ponto de deformá-lo. O que antes era uma maçã desapareceu completamente, pois se decompôs e virou adubo dentro da terra. Agora, basta cortar o galho abaixo da parte enraizada. Ele se tornou uma nova muda de limoeiro. Com essa técnica, você evita o processo de germinação e crescimento inicial da planta. A nova árvore já tem raízes, galhos e folhas, preservando as características genéticas e estruturais da árvore original. Após o plantio, ela pode até começar a produzir frutos no mesmo ano. Essa é a técnica de Marguerite. Morria e não sabia. O que acontece se você cortar uma maçã ao meio, prendê-la em um galho de árvore com palitos de dente e cobri-la com um copo plástico cheio de terra? No quintal do vizinho há um limoeiro. Primeiro, escolha um galho saudável e reto. Faça 2 cortes circulares ao redor do galho. Em seguida, use uma faca para remover cuidadosamente a casca dessa seção e raspe a camada exposta até deixá-la completamente limpa. Agora, prepare uma maçã para servir como um meio auxiliar para estimular o crescimento das raízes. Corte a maçã ao meio e remova o caroço, criando um sulco que ajudará a fixá-la ao galho. Use 2 palitos de dente para prender as metades da maçã ao redor do galho. A maçã fornecerá umidade e nutrientes, auxiliando no enraizamento do ramo. Pegue um copo plástico descartável e corte-o de um lado com uma tesoura. Depois, encaixe o copo ao redor da maçã e feche a abertura com fita adesiva, criando um recipiente para a terra. Escolha um solo nutritivo, solto e fértil. Umedeça a terra até formar uma lama e preencha o copo ao redor do galho. Certifique-se de pressionar bem o solo para garantir um bom contato. Em seguida, cubra tudo com um saco plástico preto. Isso impedirá a entrada de luz e ajudará a manter a umidade, criando condições ideais para a formação das raízes. Prenda o saco com uma abraçadeira e tenha paciência. Após 38 dias, remova o saco plástico. Algo incrível aconteceu. O copo está cheio de raízes, a ponto de deformá-lo. O que antes era uma maçã desapareceu completamente, pois se decompôs e virou adubo dentro da terra. Agora, basta cortar o galho abaixo da parte enraizada. Ele se tornou uma nova muda de limoeiro. Com essa técnica, você evita o processo de germinação e crescimento inicial da planta. A nova árvore já tem raízes, galhos e folhas, preservando as características genéticas e estruturais da árvore original. Após o plantio, ela pode até começar a produzir frutos no mesmo ano. Essa é a técnica de Marguerite. Morria e não sabia. O que acontece se você cortar uma maçã ao meio, prendê-la em um galho de árvore com palitos de dente e cobri-la com um copo plástico cheio de terra? No quintal do vizinho há um limoeiro. Primeiro, escolha um galho saudável e reto. Faça 2 cortes circulares ao redor do galho. Em seguida, use uma faca para remover cuidadosamente a casca dessa seção e raspe a camada exposta até deixá-la completamente limpa. Agora, prepare uma maçã para servir como um meio auxiliar para estimular o crescimento das raízes. Corte a maçã ao meio e remova o caroço, criando um sulco que ajudará a fixá-la ao galho. Use 2 palitos de dente para prender as metades da maçã ao redor do galho. A maçã fornecerá umidade e nutrientes, auxiliando no enraizamento do ramo. Pegue um copo plástico descartável e corte-o de um lado com uma tesoura. Depois, encaixe o copo ao redor da maçã e feche a abertura com fita adesiva, criando um recipiente para a terra. Escolha um solo nutritivo, solto e fértil. Umedeça a terra até formar uma lama e preencha o copo ao redor do galho.
Certifique-se de pressionar bem o solo para garantir um bom contato. Em seguida, cubra tudo com um saco plástico preto. Isso impedirá a entrada de luz e ajudará a manter a umidade, criando condições ideais para a formação das raízes. Prenda o saco com uma abraçadeira e tenha paciência. Após 38 dias, remova o saco plástico. Algo incrível aconteceu. O copo está cheio de raízes, a ponto de deformá-lo. O que antes era uma maçã desapareceu completamente, pois se decompôs e virou adubo dentro da terra. Agora, basta cortar o galho abaixo da parte enraizada. Ele se tornou uma nova muda de limoeiro. Com essa técnica, você evita o processo de germinação e crescimento inicial da planta. A nova árvore já tem raízes, galhos e folhas, preservando as características genéticas e estruturais da árvore original. Após o plantio, ela pode até começar a produzir frutos no mesmo ano. Essa é a técnica de Marguerite. Morria e não sabia. O que acontece se você cortar uma maçã ao meio, prendê-la em um galho de árvore com palitos de dente e cobri-la com um copo plástico cheio de terra? No quintal do vizinho há um limoeiro. Primeiro, escolha um galho saudável e reto. Faça 2 cortes circulares ao redor do galho. Em seguida, use uma faca para remover cuidadosamente a casca dessa seção e raspe a camada exposta até deixá-la completamente limpa. Agora, prepare uma maçã para servir como um meio auxiliar para estimular o crescimento das raízes. Corte a maçã ao meio e remova o caroço, criando um sulco que ajudará a fixá-la ao galho. Use 2 palitos de dente para prender as metades da maçã ao redor do galho. A maçã fornecerá umidade e nutrientes, auxiliando no enraizamento do ramo. Pegue um copo plástico descartável e corte-o de um lado com uma tesoura. Depois, encaixe o copo ao redor da maçã e feche a abertura com fita adesiva, criando um recipiente para a terra. Escolha um solo nutritivo, solto e fértil. Umedeça a terra até formar uma lama e preencha o copo ao redor do galho. Certifique-se de pressionar bem o solo para garantir um bom contato. Em seguida, cubra tudo com um saco plástico preto. Isso impedirá a entrada de luz e ajudará a manter a umidade, criando condições ideais para a formação das raízes. Prenda o saco com uma abraçadeira e tenha paciência. Após 38 dias, remova o saco plástico. Algo incrível aconteceu. O copo está cheio de raízes, a ponto de deformá-lo. O que antes era uma maçã desapareceu completamente, pois se decompôs e virou adubo dentro da terra. Agora, basta cortar o galho abaixo da parte enraizada. Ele se tornou uma nova muda de limoeiro. Com essa técnica, você evita o processo de germinação e crescimento inicial da planta. A nova árvore já tem raízes, galhos e folhas, preservando as características genéticas e estruturais da árvore original. Após o plantio, ela pode até começar a produzir frutos no mesmo ano. Essa é a técnica de Marguerite.